né? Uma obrigação para mim poder compartilhar aí o que eu enxergo, o que eu vejo. Eu acho que faz parte do trabalho isso, tá? Acho que faz parte do trabalho exatamente esse compartilhamento de informações, tá bom? Então por isso que na final da semana passada, quando eu vi que a gente fechou ali o segundo, né, o primeiro semestre, fechamos aí o mês de junho, eu vi, opa, tá na hora da gente pegar, traçar uma régua e falar assim, agora vamos olhar para frente de novo, olhar para os indicadores, olhar para os números, ver o que a gente conseguiu construir até agora, né? Afinal a gente está na metade do ano, né? Metade do 2021, um ano aí que foi tão difícil para alguns, né? Então, para alguns setores da economia, então é importantíssimo a gente ter essa visão. E aí, por isso, justamente por isso, que fica muito importante, pessoal, muito importante o tema que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Porque a ideia é um mapeamento, né, do que aconteceu e, mais importante do que aconteceu, a gente poder olhar para frente, tá? Olhar para frente e aí poder construir o nosso próprio futuro, que é para isso que a gente está aqui, né? A gente está querendo sempre evoluir, tá bom? Agora que o pessoal já entrou, tem um pouco de gente no Instagram, um pouco de gente no YouTube. Aí entrou o meu amigo Novelli, tive a oportunidade de estar com ele na semana passada, fazia tempo que a gente não conversava pessoalmente. Um grande abraço ao meu amigo lá de BH Moteleiro. Bom, 2020, 2021, né? O segundo semestre de 2021. Esse título emblemático, né, para essa live de segunda-feira, né? O que a gente enxerga do cenário desse ano em contrapartida ao que a gente tinha nessa mesma época, né, passado, Dia dos Namorados, do ano passado, comparando com hoje. Em maio do ano passado, ou junho, agora não me lembro, eu fiz até uma aula grande, uma aula que foi aberta a todos dentro da Escola da Motelaria. E nessa aula o tema era retomada, né? Eu falando como a gente deveria se preparar para a retomada do setor moteleiro, que era iminente, e foi o que exatamente aconteceu no final do segundo semestre, né? Foi o que aconteceu no final ali de 2020. A gente viu bons resultados nos motéis, falando de forma geral, assim, a nível nacional, tá? A gente teve, então foi algo muito relevante. Quando a gente olha para o primeiro semestre de 2021, a gente tem um cenário positivo na motelaria, tá? Eu tenho bons números. Hoje eu ainda fiz um... Tá dando um eco no som. Hoje eu ainda fiz Mas não pode dar eco no som. Hoje eu ainda fiz um estudo em cima de indicadores, tá? De motéis que a gente atua, motéis franqueados próprios, de consultoria, para conseguir chegar a indicadores. E na grande maioria, né, dizer em todos, né, os empreendimentos, a gente tem números melhores 2021 que 2020 de longe, tá? De longe. Em alguns casos emblemáticos, assim, com crescimento inclusive de 3 dígitos, não é 2 dígitos, são 3 dígitos. Então isso é algo bem relevante. Agora, primeiro ponto, tá, pessoal? Primeiro ponto. O cenário, tá? O cenário do final de 2020, que a gente teve aí um crescimento, ele é totalmente diverso do cenário que a gente vive hoje. Por que ele é diferente? Porque no final do ano, né, ainda a gente tinha o Covid, ele estava muito presente, né, ele estava muito presente. Não que ele não esteja agora, a gente sabe que ainda a gente tem pessoas próximas contaminadas, pessoas próximas que estão entubadas. Hoje eu até fiquei sabendo de um fornecedor nosso
que a gente faz pedido seguido e ele está numa UTI. Então, assim, ainda é uma realidade presente. Agora, a vacinação ela avança a passos largos, tá? Muito largos. Então, essa questão da vacinação está fazendo com que o número de internados, etc., caia drasticamente, né? Até ontem eu acho que eu vi alguma coisa falando em relação a isso. Então, a princípio, tá? A princípio caminha para uma normalidade, né? Uma normalidade complexa, tá? O que eu queria trazer para vocês? Como o cenário é diferente, tá? A gente tem a vacinação, a retomada da economia, né? A retomada dos empregos e a gente tem a questão também, pessoal, também que é relevante, do impacto dos custos, tá? Nós já vamos falar um pouquinho disso. Então a gente está diante de um cenário econômico, macroeconômico e também setorial diferente do final do ano passado. E por que eu estou trazendo isso? Porque as coisas vão se somando. Então a gente teve a pandemia, houve um redescobrimento dos motéis, a gente viu um crescimento no final do ano passado. E nesse ano, tá? Esse movimento ele vai ganhando mais força e não vai ficando mais fraco. Esse é um ponto importante, né? Porque tem muito moteleiro que me pergunta, Vinícius, mas aí como que tu enxerga, né? Tu enxerga que isso vai se encerrar, esse movimento? Tu enxerga que essa época boa dos motéis já vai acabar? Ou não? Como que tu vê o setor? É praticamente quase que todos os dias algum moteleiro me pergunta em relação a isso. E eu continuo sim muito otimista em relação ao setor moteleiro. E o meu otimismo, para quem me conhece mesmo de perto e trabalha junto comigo, ele é um otimismo com os dois pés juntos no chão, tá? Ou seja, é um otimismo com uma dose de realismo muito grande. Principalmente porque eu faço muita análise de viabilidade, faço conta. Então isso faz com que eu tenha uma obrigação em ter e colocar sempre os pés no chão. Então sim, a gente está numa época positiva para o setor moteleiro. Sim, o redescobrimento dos motéis que a gente teve um aumento ali no final daquela primeira etapa da pandemia do ano passado, ele está aumentando e não diminuindo. Isso é um fato importante. Ele está aumentando e não diminuindo. Sim, também. E sim, a gente vê e enxerga de forma setorial, tá? Setorial, uma melhora nos indicadores quando a gente olha tranquilamente os 6 primeiros meses de 2020 e os 6 primeiros meses de 2021. E aí eu vou propor a vocês que façam um exercício como eu fiz hoje, nos motéis que a gente atua, façam um exercício, anotem isso, façam um exercício e façam um comparativo, tá? Façam um comparativo dos 6 meses de 2019, os 6 meses de 2020 e os 6 meses de 2021. Por que 2019 e não só 2020? Porque o real trabalho de crescimento que vocês devem estar fazendo, ele tem que ser comparado lá com 2019. Porque a gente teve ano passado motéis que ficaram fechados um mês inteiro em 2020. Então essa comparação ela tem que ser correta para você não olhar o indicador e daqui a pouco se empolgar com algo diferente. Tá? Então faça esse comparativo principalmente vamos simplificar, principalmente em relação à receita e taxa de ocupação. Tá? Principalmente em relação a esses dois indicadores. Porque quando tu olha se o teu faturamento ele cresceu de 2019 para 2021, se tu teve um crescimento, legal, tá? Tem aí também que considerar que a gente teve uma inflação grande no período, mas hoje eu não vou falar da inflação, só um pouquinho. E além disso, tu tem que ver se tu teve crescimento da taxa de ocupação. Por quê? Porque a ocupação é que vai mostrar se o teu motel está tendo uma recorrência
maior, se você está conseguindo trazer novos clientes ou não, ou daqui a pouco está perdendo novos clientes, mas está tendo uma elevação no ticket médio. Então esse é o exercício que eu proponho para vocês fazerem amanhã, é calcular como é que está a taxa de crescimento, como é que foi de 2019 comparando com 2021, 2020 com 2021, tanto em relação a faturamento como em ocupação. E esse indicador, ele é muito importante, pessoal, muito importante. Para quê? Para que você possa enxergar o norte do teu negócio, para você poder saber para que lado que teu negócio está e se realmente o teu motel está conseguindo surfar nessa onda da nova motelaria. Se o teu motel está conseguindo realmente crescer no mercado, ou não, ou daqui a pouco tu tá numa situação complexa. Como eu sei que tem muitos moteleiros em situações complexas, então pode ser que daqui a pouco o indicador vá te auxiliar a te mostrar em qual local você está, tá bom? Então isso é uma dica que eu dou para vocês conseguirem enxergar. Como eu disse anteriormente, existem motéis que estão com um crescimento muito forte nesse momento, tá? Se a gente comparar 2020 com 2021, 2019 com 2021. Agora, isso depende muito, 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 muito de como o seu motel está posicionado no mercado, que é aquela história toda que eu venho falando da nova motelaria. E aí, eu quero trazer alguns pontos, são 6 pontos na realidade, que você tem que estar com atenção nesse momento, tá? Atenção para aí esse segundo semestre. O primeiro ponto, pessoal, é o profissionalismo do setor, tá? Profissionalismo do setor. Então, vocês acompanham o meu trabalho, acompanham o trabalho de outras pessoas também que têm falado sobre a motelaria. A gente está vivendo um momento onde o nosso setor, as pessoas estão aprendendo a gerir os motéis de uma forma mais moderna, de uma forma mais profissional. Então essa profissionalização ela é muito positiva para todos nós. Veja só, a gente fez um curso ali no final de semana com a Carla Guerra sobre processos operacionais. Nós tivemos lá 50, 60 alunos, pessoas que estão querendo melhorar os processos operacionais do seu motel. Então assim, está acontecendo uma evolução dentro do setor. E a título, né, de curiosidade, a gente tem a escola de motelaria, né, que já tem mais de 250 moteleiros. Pessoas que estão lá, a gente tem os gráficos, olha, final de semana tem moteleiro estudando, aprendendo, entendendo o que é esse negócio da nova motelaria, entendendo como se destacar nesse setor, como preencher esses espaços que tem, essas oportunidades que tem. Então esse primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês o setor está se profissionalizando e cada vez menos a gente tem pouco espaço para quem não se profissionaliza. Então se você ainda gerencia o seu motel daquela mesma forma lá do passado e acha que está bom, sinto em lhe dizer, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para quem não tem uma gestão mais fechada, tá bom? Esse é um ponto crucial. Perfeito? Então, pessoal, primeiro foco de atenção que eu quero que vocês tenham continuem buscando conteúdo, continuem aplicando o conteúdo que vocês busquem, apliquem esse conteúdo, executem aquilo que vocês vejam. Eu falo sempre quando eu dou qualquer aula lá na escola, quando a gente fala, não adianta nada você assistir aquilo e não colocar em prática. Não adianta nada, isso que eu falei agora aqui, de você fazer esse fechamento, entender como é que foi seu resultado na metade do ano, você poder comparar esse seu primeiro semestre com o que aconteceu. Faça isso, não fique na ideia. Faça a sua profissionalização. Dê o primeiro passo. Tem bastante conteúdo no Instagram, tem conteúdo no YouTube, tem o livro, tem bastante coisa para você pesquisar sobre o setor moteleiro. Então faça o dever de casa. Primeira coisa. Segundo ponto de atenção. Lembra que eu falei que são 6 pontos de atenção que vocês têm que ter para esse segundo semestre. Segundo ponto de atenção.
Elevação dos custos, pessoal. Elevação dos custos, tá? Já tá enchendo o saco essa questão de tu ligar pro fornecedor, compra hoje porque amanhã vai aumentar, tem que fechar o pedido hoje porque vai aumentar 20%, toda essa história. Assim, ó. Isso lá atrás na retomada nós já tínhamos falado, esse ano acelerou mais ainda, tá? Principalmente quem está com obra sabe do que eu estou falando, tá? Então assim, tenham diligência, continuem com diligência. O que é diligência? De ser diligente é ser cuidadoso com os custos, tá? Com os custos. Tem que ser cuidadoso, selecionar os fornecedores. Tem fornecedores. Olha, pessoal, eu vi um orçamento de uma grande fornecedora, tá? De metais para banheiro, tá? De metais para banheiro. Desses metais que a gente compra nos motéis, eu vi um orçamento de um moteleiro que eu não acreditei, assim, era tipo 60 mil reais, tá, o orçamento, e aí ele bateu o pé, porque ele tinha comprado no ano passado, e ele bateu o pé com o vendedor, falou assim, não pode dobrar o preço dos mesmos produtos de um ano para o outro, e aí ele pressionou, e o orçamento caiu 90%, ou seja, teve um up de um ano para o outro de 10%, ou seja, uma grande, e é um fornecedor grande, não é um fornecedor pequeno, é um fornecedor grande, e eu vi, então assim, a gente tem feito algumas cotações, às vezes de portões, etc, N coisas, né, e tem orçamentos que dobram o preço, pessoal, dobram do mesmo material, por quê? Porque tem gente que está surfando a onda do custo alto, então a pessoa está querendo daqui a pouco se aproveitar de algum momento, então vamos tocar para cima. Então, não tenham medo de trocar de fornecedor, sejam diligentes, lembrem-se dos custos, sempre mantenham os pés no chão, tá? Eu sempre acho interessante tu ter uma, duas, três opções de fornecedores para não ficar na mão de um. E se tu vê uma situação dessas, que é uma sacanagem, né? Tira o pé e corta o fornecedor da lista. E lembre-se, tá? Lembre-se, é ainda o cenário de investir, eu já vou falar um pouquinho mais dos investimentos, tá? É um ponto que a gente fala muito de investimento aqui, você sabe. A gente tem uma preocupação, a gente tem investidores via a plataforma da Blocks que investem dentro dos motéis. Então assim, é importante, pessoal, é importante ter a razão na hora de investir e não a emoção, entendeu? Às vezes não é aquilo que a gente quer, é aquilo que precisa ser feito. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que precisa ser feito. Então, pessoal, quando a gente analisa uma decisão de investimento, ela é uma decisão racional. A gente não consegue separar totalmente o racional do emocional, mas por favor, pensem antes de fazerem investimentos. Então pensem, olhem e falem assim, ó, esse investimento é um bom investimento, vai me dar uma boa taxa de retorno, é algo que está muito interessante, vai valer a pena. Legal. Legal. Não se deixem levar pelas emoções. Principalmente, pessoal, moteleiros que estão em obras, aí daqui a pouco se empolga, e aí eu vou fazer uma suíte aqui que é dessa forma aqui, que é uma coisa que ele gostaria, mas ele se esquece que ele tem que atender o cliente dele. Tá? Então, por favor, tá? Usem a razão antes da emoção na decisão de investimento. E justamente aí, né? Justamente aí a gente entra no terceiro ponto, tá? Que é o cuidado, né? O ponto anterior foi a elevação dos custos e o cuidado em investir. E agora continua ainda no investimento, que é o otimismo grande que pode levar a investimentos mal realizados, pessoal. Investimentos mal realizados. O que é investimento mal realizado? É um investimento que vai te dar um retorno muito baixo, muito aquém daquilo que você esperava. É um investimento que pode demorar muito para se pagar, ou ainda pode ser um investimento que te dê um prejuízo, né? Então, vocês precisam ter atenção, ter cuidado e saber no que investir. E uma das formas de você saber o que investir, hoje é fácil de ter isso, pessoal, é fácil. Você sabe, faz um orçamento, tu sabe quanto custa para investir numa suíte, vai lá, entra no teu sistema, tu tem lá o RevPar, tu consegue calcular pelo teu RevPar e a lucratividade do teu negócio, quanto tempo aquela suíte vai ser pagar.
Tu consegue fazer isso hoje. Tu sabe exatamente em quanto tempo aquele investimento na suíte vai ser pagar. Isso não é nada assim de outro mundo. Isso é uma coisa extremamente básica. E lembrem-se do item número 1 que eu falei aqui, esses 6 pontos de atenção, que é o profissionalismo do setor. E se você ainda, moteleiro, não sabe calcular isso, tem moteleiro que está lá dentro da escola da motelaria aprendendo e fazendo isso. Por quê? Porque a grande questão, pessoal, a grande questão hoje em dia é saber o que fazer primeiro. Porque dentro de um negócio como um motel, que é um negócio grande, um negócio que tem N coisas que a gente pode fazer investimento, a decisão de olhar e saber o que fazer primeiro, ela faz toda a diferença. Porque o capital não é ilimitado. Não é ilimitado. Diferente do passado, onde a gente conseguia construir grandes empreendimentos, grandes motéis, hoje é mais difícil. O custo da construção civil é muito caro. O terreno é caro, a obra é cara, então assim, é muito mais difícil. E isso o moteleiro tem que estar ciente, ele não consegue fazer tudo. Por mais de uma vez, para não dizer mais de uma dezena de vezes, eu já peguei moteleiros que eu mentoro e falei, não faz isso agora, não é a hora ainda. Diminui o pé, vamos fazer isso aqui primeiro, isso aqui vai te dar um retorno maior. E assim sucessivamente. Então, principalmente tenham atenção antes de tomar essa decisão no investimento. O quarto ponto, pessoal, o quarto ponto que eu preciso falar para vocês é que o mercado imobiliário, ele novamente está num ritmo de crescimento. Teve algumas cidades que tiveram um crescimento grande, principalmente as construtoras estão retomando os investimentos. Dizem eles também com os pés no chão. O que eu quero chamar a atenção em relação a isso é que a pressão imobiliária, tá? A pressão do mercado imobiliário, ela influencia negócios no ramo de motéis. Influencia sim. Principalmente motéis que são bem localizados. Então, pessoal, não vai ser difícil, vocês vão ver isso ao longo dos anos, ou ao longo ainda desse ano, que vai ter motéis que vão se transformar em prédios, em galpões comerciais, etc. Tá? Vão deixar de ser motéis porque se tornaram operações inviáveis financeiramente, às vezes terrenos muito grandes, ou ainda porque financeiramente a gestão ali não fazia mais sentido. E, repito o que eu já disse outras vezes, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado. Só que aí lembre-se sempre, quando você for vender um negócio desse, você não vai vender um motel, você vai vender um imóvel. Então esqueça do motel e pense só na questão imobiliária. E principalmente em cidades onde há uma demanda de construtoras grandes, isso acaba sendo muito mais evidente do que no interior, por exemplo. O quinto ponto, pessoal, tá, que vocês têm que ter observação, é que o foco continua sendo, tá, ele não deixou de ser, a geração de caixa e investimento em capex. Tá? Já vou falar o que é capex. Então, assim, vocês devem seguir fazendo investimentos inteligentes, mas devem, ao mesmo tempo, separar uma partezinha lá do caixa para ter a reserva de caixa, entendeu? Então o negócio gera o caixa, um pouquinho desse caixa faz uma reserva, um outro pouco desse caixa vai seguindo fazendo os investimentos. Essa é a lição de casa de fazer aí as coisas com os dois pés no chão. Perfeito? E ainda, pessoal, quando a gente fala desse investimento, tem um ponto, que é o item número 6, que é esse tal de CAPEX. Tá? Então, o que é o CAPEX? CAPEX é um termo financeiro, né, que fala de investimento, que representa, né, investimento em ativos, né, do negócio, ativos imobilizados do negócio. E o motel, por si só, ele tem uma questão de um investimento necessário, recorrente nos ativos, que é aquelas melhorias que a gente faz de obras,
de substituição de equipamentos, ou seja, tu está melhorando aquele empreendimento onde tu está lá dentro. E aí, pessoal, a gente tem um ponto muito importante, que ninguém pode esquecer, que o motel por si só, ele é obrigado a ter uma lucratividade maior do que, por exemplo, um negócio como um restaurante. Por quê? Porque você tem que diluir esse investimento do CAPEX em 10 ou 20 anos. Entendeu? 20 anos é um pouco forçar a amizade, mas 10 anos sim. O que eu estou querendo dizer? Tá? O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, se tu pegar lá, eu vou investir 200 mil reais, tá? Numa reforma no meu motel. 200 mil reais. Tá? E essa reforma ela vai durar 10 anos. Então quer dizer que 20 mil reais por ano me custou essa reforma. Porque vai chegar no final dos 10 anos, eu vou ter que fazer uma reforma de novo. Esses 20 mil reais, na realidade, ele come um pedaço da minha margem de lucro. Então aquela margem, que às vezes ela parece maior, ela sempre tem que ser enxergada por essa ótica. Esse custo do CAPEX, ele é importantíssimo você saber. Porque isso vai fazer diferença no teu negócio, principalmente quando tu tem uma visão de longo prazo. Então, além de você seguir fazendo investimentos, você tem que ter um cuidado com o custo operacional do seu motel. Porque aquela margem de lucro, que alguns têm, às vezes de 30%, 40% de EBITDA, ela pode ser ilusória se tu não considerar quanto foi investido em relação ao ativo imobilizado. Perfeito? O próximo item, pessoal, dessa live de hoje, né, é em relação às oportunidades. Que oportunidades que eu enxergo para a gente poder aí vivenciar nesse segundo semestre, né? Quais as oportunidades? Como é que tá essa questão das oportunidades? A primeira oportunidade óbvia, né? E é o que a gente está fazendo, a gente segue com a expansão da rede Drops e é o grande direcionamento do meu trabalho. Praças sem motéis da nova motelaria ou com poucos motéis da nova motelaria. Então isso é uma oportunidade. Quando eu olho para uma cidade grande, às vezes uma capital ou até uma cidade pequena, não muito pequena, né? Um fato curioso ainda, eu recebo muitas propostas para motéis em cidades muito pequenininhas e normalmente são negócios que financeiramente ele é inviável por N motivos. Alguns casos é viável, a maioria é inviável e então isso é uma coisa que tem que ter muita atenção. Agora, existem cidades de médio porte, cidades grandes que têm poucos motéis da nova motelaria ou nenhum motel da nova motelaria. E aí isso sim é uma oportunidade, tá? Porque se o mercado cresce e esses motéis da nova motelaria são os que mais crescem no mercado. Então às vezes você tem um cenário onde o setor cresce um pouco, então todo mundo cresce, mas cresce um pouquinho, mas aí tu tem alguns motéis que estão se destacando, conseguindo crescer mais, 30%, 40%, 50%. Então, esses aqui, normalmente, né, pela análise que a gente faz, aqueles que estão direcionados com esse conceito da nova motelaria. Perfeito? Então, pessoal, isso é uma oportunidade. Existem, sim, muitas cidades com oportunidades. Daqui a pouco, a cidade onde você está aí, está me ouvindo, pode ter aí uma oportunidade para a nova motelaria e daqui a pouco você não está ocupando esse mercado. Como eu disse para o moteleiro semana passada ainda, o maior concorrente de você é você mesmo. O maior concorrente do teu motel é você mesmo. Porque daqui a pouco você está lá com um motel desatualizado e esse motel está num local onde tem uma atratividade grande e poderia estar gerando muito mais receita, poderia estar gerando muito mais rentabilidade sobre aquele patrimônio que está ali imobilizado. Perfeito? Isso é um ponto muito importante também, pessoal. Também. E aí, caso, né, você opte, não,
Eu não tenho capital, eu não quero investir, Vinícius, eu cansei, isso aqui vai me dar muito trabalho. Aí você entra em contato com a gente e de repente a gente pode viabilizar uma negociação para nós transformarmos o seu motel em drops também. Por que não, né? Por que não? Daqui a pouco pode ser um bom negócio para nós dois. Próxima oportunidade que eu enxergo é a questão dos investimentos com taxa de retorno atrativa. Taxa de retorno atrativa. Isso principalmente dentro de motéis já existentes. Então, pessoal, dentro do seu próprio motel, existem oportunidades de investimento que às vezes você desconhece por falta de conhecimento ou porque daqui a pouco está com a visão muito distorcida daquela realidade dos números, e aí você desconhece, e ali tem oportunidades de investimento muito atrativas, muito mais atrativas que qualquer outro investimento que você possa fazer, às vezes, fora do motel. Isso, claro, cumpre fazer uma análise, mas é um ponto que eu preciso chamar a atenção, porque é uma oportunidade. Às vezes, dentro do seu próprio negócio, você não precisa achar uma segunda unidade ou achar outro motel. Dentro daquele próprio motel, você pode fazer ali um investimento com os números, né? Auferindo os números corretos, você pode ter um retorno muito atrativo. E aí, pessoal, além disso, outra oportunidade que eu vejo já surgindo, inclusive a gente abre essa possibilidade regularmente, é parcerias entre moteleiros, né, entre sócios, entre investidores, para viabilizar novos negócios. Isso é algo que no nosso setor é mais do que necessário, porque um motel não é um investimento baixo, então você não consegue, vou abrir um motel com 100 mil reais. Não consegue, pessoal, não consegue, é uma obra grande. Aí vamos pensar um motel com 20 quartos, é como se fosse 20 apartamentos. Quanto custa um apartamento de 30 metros quadrados? E tu tem mais a estrutura, tem mais a lavanderia, recepção, fachada. Então, assim, é um investimento grande. Então, quando a gente vê essa questão de ter parcerias, né, sociedades, onde pode viabilizar novos negócios, eu vejo isso com muito bons olhos, desde que haja regras claras e saiba quem está na gestão do empreendimento, tá? Então, assim, é uma oportunidade viabilizar novos negócios dentro do setor moteleiro, parcerias entre moteleiros, sociedades, etc. Isso é uma oportunidade evidente dentro da motelaria. Não são poucos os motéis que eu conheço que têm alguns sócios. Agora, lembrem-se, tenham atenção e cuidado. Primeiro, com a questão documental. Segundo, com a questão da transparência nessa sociedade, como é que funciona a prestação de contas, como é que funciona o acesso aos indicadores. E terceiro, né, quem está na gestão do empreendimento. Então, como que vai funcionar as regras, quem está à frente do negócio, quanto quem está na frente do negócio vai receber para gerir esse negócio. Eu falo isso muito, principalmente em motéis familiares, né? Às vezes tem 3, 4, 5 sócios da mesma família e aí tem um ou dois que trabalham. Aqueles que trabalham, eles têm que ser remunerados pela gestão. Eles podem ser remunerados pelo lucro, né, se houver lucro dividido entre todos, mas além disso eles têm que ser remunerados pela gestão. Isso é óbvio, só que não é muito óbvio, tem gente que não faz e eu conheço alguns moteleiros que não fazem. Então isso é um ponto base e quando principalmente surgem novas sociedades, é algo que precisa sim ser feito e ser deixado muito claro. Tá bom? Pessoal, essas são então os pontos, tá? Os pontos cruciais desse segundo semestre, tá? O que eu trago para vocês, então, resumidamente, a gente tem aí um cenário melhor do que a gente tinha no segundo semestre do ano passado, um cenário melhor do que a gente tinha no passado, tá? A gente entra com oportunidades visíveis em algumas praças, tá? Oportunidades visíveis. É preciso que o moteleiro saiba onde investir,
para que esse investimento gere o maior retorno sobre o investimento, é preciso que o moteleiro, além de investir, ele lembre que ele precisa ter a reserva de caixa, tá? Tem que ter a reserva de caixa. É preciso ter cuidado com os custos e, se for preciso trocar de fornecedor, que se troque de fornecedor, tá? Não faça só um orçamento, principalmente se o valor sair fora do que normalmente você habitualmente paga, tá? Tenha muita atenção em relação às oportunidades de investimento dentro do seu próprio motel, que podem ter várias, com uma taxa de retorno que vai lhe surpreender. E, além disso, avalie essa questão de parcerias, sociedades, desde que as regras de quem estiver do outro lado sejam claras. Sejam regras claras, tá bom? Perfeito? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Hoje aí a gente fez essa experiência de fazer a live aqui no Instagram e também no YouTube. E estarei à disposição. E ao longo da semana a gente vai conversando por aqui pelo Instagram. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela